desafio é grande. Em um ano no qual cerca de 50 eleições serão realizadas pelo mundo, inclusive no Brasil, especialistas e governos tentam se preparar para os possíveis usos dos modelos de inteligência artificial na criação de narrativas de desinformação com o objetivo de influenciar os resultados. Para comentar sobre esse e outros temas ligados ao novo cenário digital que surgiu com a massificação dos sistemas de inteligência artificial, eu recebo hoje o Caio Almendra, que é consultor de inovação, escritor e pesquisador dos impactos da tecnologia na sociedade. Seja muito bem-vindo aqui no Rio Tech, Caio. Prazer, Beto, é um prazer estar aqui. Legal. Vamos começar por esse evento muito importante, que tem a ver com inteligência artificial e regulação, e o Brasil, que é o marco legal da inteligência artificial. O que é esse bicho? Conta pra gente tudo. Bom, gente, marco legal é uma lei, e como uma lei ela define quais são os parâmetros de regulação, de funcionamento de uma parte do mercado. É isso que eles é um marco legal. O marco legal da IA, na minha avaliação, ele é um placeholder, ele é algo que a gente vai colocar lá, esperando ver como as regulações efetivamente vão funcionar. O que esse PL de 2020 fala, basicamente, ele define o que é IA, e ele cria um sistema de governança, que é um órgão público que uma hora será criado ou não, que o modelo ainda será definido mais à frente, por aí vai, que determinará como a IA pode ser aplicada na nossa sociedade. Além disso, ele define o que é IAs com alto impacto, então com risco alto, ele utiliza esse termo de risco alto, mas também, mesmo essa definição é muito leve, é muito aberta, então a sensação que ele tem é um grande placeholder. Uhum. E por que eu acho que ele está ali para marcar esse espaço e não exatamente para definir meandros e aplicação disso? Porque hoje existe praticamente na geopolítica mundial uma certa hierarquia regulatória. O espaço correto de se fazer uma regulação que funcione para todos os países acaba sendo a União Europeia. É a União Europeia que tem a força para determinar qual é uma regulamentação que funcione. Por exemplo, o exemplo de almanaque, para todo mundo entender, a gente tinha uma discussão de décadas de padronização de fio de computador. Chegou a União Europeia e disse, não, acabou essa história, tudo tem que ser USB, Apple parou de vender o seu adaptador. Quando ela teve essa determinação, todas as indústrias aplicaram. Se o Brasil fizesse a mesma coisa, é muito provável que as indústrias dissessem, não vão conseguir fazer e tudo mais. Vão, porque querem vender aqui, mas a capacidade de aplicar isso é muito mais difícil. Então fica sempre essa tensão entre o quanto um país de fato consegue regulamentar e o quanto isso vai conseguir ser aplicado, o quanto essa regulamentação vai ter força. Uhum. E o marco legal, no final das contas, é apenas há uma discussão, existe uma venda de medo e por aí vai. Mas a verdade é que as Big Techs são bem fortes no nosso Congresso, elas não têm muito por que ter medo de um marco legal sair e proibir alguma coisa. Está longe de ser esse o caso no Brasil. Então ele está ali esperando apenas para criar um sistema que possa importar as regulamentações que já foram aplicadas lá fora com sucesso, em especial na União Europeia. Você está acompanhando isso? Está satisfeito com o caminho? Quem está participando desse debate aí? Olha, o Brasil tem uma bancada do clique, a gente pode falar isso abertamente. A gente tem um processo de ganho de espaço eleitoral de posições ideológicas, sai um pouco do bairrismo tradicional do nosso Congresso, que trafegam pelas redes sociais. E aí já teve uma força maior dentro da esquerda, hoje isso é muito forte dentro da direita, em especial do que a gente convencionou chamar de extrema-direita. Essa bancada do clique é muito forte entre youtubers, influencers e por aí vai. Eles, em geral, e aí é uma relação que é muito discutível do ponto de vista político, recebem benesses dessas Big Techs e defendem os interesses dessas Big Techs. Eles ganham mais visibilidade por fazerem esse trabalho de defesa deles, e eles dependem dessas Big Techs. Imagino que um youtuber banido é uma profissão que se perde de um dia para o outro. O poder que uma rede social, uma plataforma dessa tem de sumir do mundo alguém é muito forte. Por isso, justamente, essas pessoas têm uma relação meio simbionte com
as Big Techs. Ao mesmo tempo, existe um impacto muito grande na sociedade hoje desse tipo de ferramenta. E esse impacto vai gerar lesionados, vai gerar pessoas insatisfeitas, e essas pessoas vão reagir e por aí vai. Tanto na questão do emprego, que eu acho que é um problema um pouco insolúvel, um pouco muito difícil de se resolver, a questão da automação, você tem que tentar outras formas de resolver essa questão, quanto também exatamente na questão de perda de direito, né? Você tem um artista que é plagiado por uma IA, por assim dizer, o seu modelo o seu formato, o seu estilo acaba sendo estudado pela IA e reproduz da mesma forma. Mas não pode dizer que é um plágio, não né? pode dizer que é um plágio, mas você pode colocar no prompt. Você chegar no prompt e dizer, eu quero um quadro tipo Romero de Brito dessa imagem aqui, ele vai fazer diretamente. Então, e o fato de haverem pessoas que estão sendo lesadas por esse tipo de avanço tecnológico vai gerar uma resistência, vai gerar pessoas que resistem a esse processo. Então, é essa disputa política que tem. Na minha avaliação, as Big Techs hoje têm um poder imenso nessa disputa. Essa disputa é muito pouco provável que penda, dentro do Congresso pelo menos, que penda a uma defesa dessas pessoas lesadas. O mais provável é que a gente tenha uma legalização, uma abertura bastante ampla, geral e restrita para o poder das Big Techs hoje. Entendi. Vamos falar um pouco então sobre eleições e vamos voltar um pouco atrás também, né, com aqueles... É um dos casos, eu acho que o primeiro caso emblemático que envolveu redes sociais, que é aquele caso da Cambridge Analytica, né, que vazaram os dados de, sei lá, 50 milhões de usuários que foram usados, né, pelos políticos. Tem algum aprendizado hoje em dia sobre isso? O que você acha que, em relação a redes sociais, né? Não estou falando de inteligência artificial, né? Mas sobre essa questão das redes, do uso, as Big Techs estão fazendo o direitinho, as coisas para que não aconteça, que foi, né? Teve um meia-culpa, né? Pagou-se bilhões em multas, mas isso isso pode acontecer? Essa é a minha pergunta. Isso pode acontecer? Eu vou tentar explicar esse caso. A resposta simples e rápida já aconteceu. Isso já está acontecendo. O que na prática aconteceu foi que o Cambridge Analytica disponibilizou técnicas de mercado que eram muito comuns em marketing, para o marketing político. Utilizou muito dado vazado, sim, essa é uma questão, mas também meramente nessa corrida tecnológica de disputa de comportamento da população a partir do uso de redes sociais, ela é muito rápida, ela é muito disruptiva. E a nossa democracia liberal, aí, que há 79 anos existe no Ocidente, desde o final da Segunda Guerra, como uma hegemonia, esse consenso liberal conservador que existe como uma hegemonia, ele é lento em termos de mudanças. Ele é muito sensível a processos disruptivos. E, em geral, os processos disruptivos acontecem numa corrida cabeça a cabeça. Então, por exemplo, na década de 60, 50, quando se inventou a ideia do jingle político, o adversário estava fazendo, você estava fazendo, corria ali e fazia um igual. E apesar daquele... Estou pensando aqui na Fórmula 1, que tem essa desigualdade. A Ferrari consegue fazer um V12, um motor, e o outro lá não consegue, né? Então, tem essa Fórmula Indy, é chamada um tipo de corrida mais... onde todos podem ganhar. Onde todos podem ganhar, né? Concordo. Só que a comparação que a gente tem que fazer com o Big Tech alguém inventou um motor. Era uma corrida de barco à vela e um dia alguém virou e disse, não, agora eu inventei um motor aqui e não poderia nem correr no mesmo espaço. Então, e não foi só a Cambridge Analytica. Se você observar essa ideia de hipertarget, de olhar e dizer, eu vou mandar para cada indivíduo uma mensagem que esteja afeita ao que ele gosta, utilizando dados de comportamento dele, eu acerto o que ele quer ouvir, e aí eu mando para a pessoa A que é contra, sei lá, o aborto, e a pessoa B que é a favor do direito reprodutivo das mulheres. Propaganda do mesmo candidato, um defendendo e o outro atacando, porque eu sei o que a pessoa pensa sobre o tema, esse tipo de ferramenta, ele deixou de ser feito clandestinamente, ele é feito abertamente. Um dos resultados práticos do que aconteceu foi que a plataforma de business, de comércio, de anúncio das Big Techs foi ficando cada vez mais sofisticadas.
Então, o que a Cambridge Analytica fazia há 10 anos atrás? Hoje em dia, todo mundo faz utilizando a própria plataforma do Facebook. O Facebook ensina para você como fazer o que a Era meio Cambridge na fazia. munheca, agora tá no sistema mesmo. Exatamente, exatamente. Então, não foi exatamente isso vai acontecer de novo? Não, isso já aconteceu. Isso já aconteceu, isso foi equacionado, isso faz parte do jogo político hoje. Quem não corre atrás de fazer um hipertarget direito acaba saindo da disputa pelas plataformas. Política ainda pode ser feita de outras formas. Mas muito difícil. Dito isso, o que acontece com as IAGs, com essas novas inteligências artificiais de LLM, tipo ChatGPT e por aí vai, é que você não precisa nem vazar os dados das pessoas. Por quê? Porque como ela tem... ela baixou o banco de dados todo da internet. Não todo completamente, mas um volume muito grande de dados. E pegou o estilo de como cada pessoa se comporta e você consegue definir a linguagem dessas pessoas por ali. Essa pesquisa de comportamento, opinião e por aí vai, já está toda nessas plataformas. Já está toda nesse grande banco de dados. Sabendo utilizar bem, você consegue fazer um SEO muito bom, você consegue fazer um marketing direcionado muito bom, você consegue adaptar a sua linguagem, a linguagem dos seus memes, a linguagem do seu conteúdo para cada um desses públicos muito bem. Então esse processo, o medo da Cambridge Analytica, na verdade, é o medo de qual é o salto seguinte que vai acontecer, que talvez seja mal distribuído. Que foi o que aconteceu com a Cambridge Analytica. Teve um salto, esse salto foi mal distribuído, apenas um lado do jogo político tinha essa arma secreta. Exatamente. Assim. E ainda por cima, diferente do exemplo de brincadeira que eu falei do Dingo na década de 50 e 60, era uma arma subreptícia. Ela acontecia subterrâneo, ela acontecia debaixo dos panos. Você não vai vendo essa transformação acontecendo. Ela acontece muito mais em redes sociais de grupos, fóruns, que são opacos, do que em redes sociais de timelines que são e trending topics que são abertos a todos. Ou seja, quando alguma coisa acontece no Twitter, todo mundo sabe que aquela coisa ali está tendendo a acontecer. Mesma coisa até no Google. Quando uma pesquisa, muita gente pesquisa um tema, a gente sabe que muita gente pesquisa um tema. Aparece lá, os mais, né? Os mais comentados, você tem ferramenta para isso, por aí vai. Quando isso acontece no Telegram, no WhatsApp, no Signal, você não tem ideia. Você não observa o que está acontecendo. Então, a capacidade de observar o adversário segurando essa arma poderosa e dizer, vou imitar, despenca. Cara, isso me lembrou uma coisa, você vai ter que me ajudar aí a lembrar, mas que foi uma eleição, eu acho que foi do Trump, ou foi alguma eleição nos Estados Unidos, assim, deve ter uns 20 anos, foi na transição do celular, provavelmente do fixo para o celular, porque o sistema foi um erro que aconteceu na hora do candidato, não sei se foi o Trump que ganhou, não me lembro exatamente, mas que eles usavam um método que era o tradicional de ligar para casa para o fixo das pessoas e era assim, foi assim sempre, só que havia uma transição tecnológica e eles acreditavam que esses dados estavam dizendo, esse cara é que vai ganhar. Só que eles não sabiam que eles não estavam atingindo uma parcela da população que já não estava mais atendendo a telefone fixo. E isso gerou um erro bastante... Eu não me lembro quando foi isso, não sei se você lembra, mas foi um erro que deu um desvio muito grande, né? Por conta da tecnologia, né? Deles usarem uma metodologia, estava aparecendo ali que estava indicando que ia ser um candidato... E ele vai, cara, esses candidatos não respondem a telefone fixo, estão no celular, enfim, alguma coisa assim. Então, aí eu me deparei ontem na pesquisa com um candidato que é um candidato IA, é o chamado AI Steve, né? Lá do Reino Unido, que foi criado pelo Stephen Endacott, que é o cara que o criou, que é um empresário, e ele não acredita mais na política comum, então ele falou, eu quero ajudar as pessoas a poderem expressar o seu descontentamento com a política convencional e oferecer uma plataforma inovadora de participação cidadã. Ela é capaz de gerenciar até 10 mil conversas simultâneas, usa um avatar digital do tal do Steve, né?
e a voz do cara para interagir com os cidadãos. Se ele ganhar, o Steve AI vai dar o mandato para o Steve do mundo real. Achei isso muito maluco. E isso pode virar uma tendência? Como é que se analisa esse fenômeno? Quer dizer, as pessoas vão começar como já tem gente apaixonada por modelos de IA, modelos homens, mulheres, o que quer que seja, né, acreditam, né, vem telejornais com apresentadores em IA, por que não um candidato em IA, mas que tenha, né, as ideias do seu criador, pessoa biológica, né? Como é que está isso na cabeça? E como a justiça lidaria com isso? Ela vai lidar com isso? Tá bem, vamos conversar sobre o Steve IA com calma aí. O que ele fez? O que ele fez? Hoje em dia, uma plataforma de inteligência artificial, um chat GPT da vida, ele permite você criar o seu próprio agente. Ou seja, você utiliza o motor daquilo ali, imputa os dados que você quiser, coloca a personalidade que você quiser, coloca rotinas de programação. E as pessoas fazem isso às pencas. Eu provavelmente faço um agent por semana para um tema diferente. Toda vez que eu pego um novo cliente, eu pego todos os dados dele, boto ali e digo, esse aqui é o assistente desse cliente específico, por exemplo. Se você pega e bota uma plataforma política ali, coloca um tom de voz ali, manda a pessoa ler todos os seus discursos, aquela inteligência artificial vai reproduzir significativamente bem a opinião do seu candidato. Isso é ótimo, porque na prática você consegue criar uma ferramenta intuitiva de você entender se aquele candidato é para você. Então, afinação, que é essa técnica, afinação de inteligência artificial para uso político, extremamente interessante e inteligente. Qual o problema dessa história e qual é o grande fugazi que eu acredito que está rolando aí? Ele é muito similar ao que a gente estava discutindo antes sobre audiovisual, a ideia de que, não, eu vou escrever uma linha ali naquela inteligência artificial, ela vai me dar um filme completo. Um filme é feito por bilhões de escolhas. Desde como é que o cabelo do personagem está penteado até a frase de efeito que ele vai falar no clímax do filme. Tudo são escolhas e cada uma delas afeta o resultado final da experiência de quem assiste. A política também é feita de 1 bilhão de escolhas. A imagem de que eu vou afinar isso aqui e isso nunca vai depender de nenhum acesso físico humano posterior, alguma inteligência humana afetando aquele resultado político, ela é falsa. O que na prática você vai ter com esse IA da vida? Primeiro, a Inglaterra tem um grande número de candidatos piadas, todo ano tem, faz parte do jogo democrático deles. Quando você tem pouca chance de vencer, você é um pouco mais ousado, considerando que lá é um sistema distrital. Eu imagino que esse candidato tenha poucas chances, não sei, não olhei o distrito dele para identificar. Brighton, né? Brighton, que eu saiba, é um reduto do Labour. Então, um candidato Tory como ele vai provavelmente ter alguma dificuldade, possivelmente por isso que ele está sendo mais ousado. Na hora que ele efetivamente, se for eleito, assumir, a escolha política vai ter que ser feita por parte dele. Não dá para você simplesmente chegar e jogar uma lei ali e se achar que a resposta foi dada. Até porque, e isso é importante lembrar, essas inteligências artificiais de LLM, por aí vai, você faz a mesma pergunta 10 vezes, ele não responde igual 10 vezes. O ser humano é muito mais capaz de ser teimoso em relação a uma resposta do que um LLM desse. Depois, você faz a mesma pergunta em termos de conteúdo, mas com uma linguagem diferente, ele responde diferente. Isso o ser humano faz também. Você pergunta para o ser humano se ele é a favor da criminalização do aborto, ele vai dizer, do brasileiro típico, ele vai dizer que é. E aí, se você pergunta se ele é a favor que uma mulher que abortou seja presa, ele vai dizer que não. É a mesma pergunta, apenas a linguagem que induz a gente a responder de forma diferente. Por isso, entre outras coisas, em pesquisa é tão importante que linguagem você utiliza para fazer a pergunta. Você direcionar, dá um resultado falso, ou mal aferido. Então, tem uma limitação muito clara nessa história. Apesar de eu achar que se a gente tivesse um hábito
de todo mundo afinar, ou então simplesmente uma ferramenta de afinação de político que todo mundo faz. Você chegou, se inscreveu no TRE, no TSE, botou lá sua plataforma, não sei o quê. Chega uma ONG, uma plataforma pública, o que for, e diz, pronto, eu vou afinar um para cada um dos candidatos que a gente tem nessa cidade aqui, e você vai poder conversar com o seu candidato dessa cidade. Eu acho que isso pode ser positivo para as pessoas. As pessoas que participem disso podem entender melhor o que o seu candidato pensa e aí votar de uma forma mais informada. Legal, legal. Agora, que tipo de conteúdo é mais eficiente na desinformação? São os vídeos, são imagens, são memes, nas tuas pesquisas. E junto com isso, eu estava lendo sobre a questão da rapidez, né, com que... porque algumas empresas estão propondo métodos que identifiquem determinadas falhas do IA, para dizer, isso é IA, tipo, 6 dedos, né? É muito comum, né? Era muito comum até pouco tempo, né? Então, a gente consegue correr atrás, porque várias leis estão dizendo para serem identificados o que é IA, o que não é IA, e a gente vai conseguir, né? Porque as falhas são cada vez menos evidentes. Como é que a gente vai controlar isso? Como é que vai regular isso e punir quem fez? Eu já fui da impressão, quando começou o deepfake, que essa era uma questão de dor de crescimento. Quem não estava acostumado, quem não tinha nascido nesse tipo de ambiente, ia ter mais dificuldade de adivinhar o que é falso, o que é verdadeiro. Eu acho que esse é um fenômeno, mas não é o único fenômeno. Eu acho que há uma queda geral dos espaços de confiança pública. A gente tem uma queda da confiança pública no Estado, a gente tem uma queda da confiança pública na universidade, a gente tem uma queda da confiança pública no jornalismo, a gente tem uma queda do quais são as instituições que a gente vai para descobrir se algo é verdade ou mentira. A gente tem informações de outros, isso é bastante positivo. Acho que depois de um tempo a gente começou a entender que a Wikipédia era uma ferramenta poderosa de aferição da verdade, um espaço de descoberta objetiva da realidade. Durante muito tempo a gente criticou muito, de você aprendeu isso na Wikipédia, e hoje em dia a gente olha e diz, não, cara, tá na Wikipédia. Exatamente. Mudou completamente a relação com isso. O poder, né, a força da informação. De ter uma certificação do que é verdadeiro, de ter uma origem do que é verdadeiro. E isso, bom, tem explicações históricas muito profundas e tem implicações históricas muito profundas. Em algum momento foi a religião, a gente depois teve o iluminismo, aí veio o Estado, o jornalismo, etc., com essas instituições modernas. E isso está caindo recentemente, então é o fundo do problema, é o plano de fundo do problema. Eu acho que as ferramentas que descobrem se é IA ou não vão ser sempre rápidas e eficazes, porque elas são feitas por IA e elas, consequentemente, elas estudam rapidamente quais são os vídeos que são falsos e quais que não são. Então elas são alimentadas de dados muito rapidamente, elas são feitas por IA potentes, elas tendem a descobrir rapidamente se um vídeo teve ou não teve uso de IA. Vai ter um problema outro que vai ser tratamento de IA versus uso de IA do início ao fim. Ou seja, se é o Neymar falando e se utilizando um filtro para a cara dele ficar sem espinha, sem erro, não sei o quê, ou se do nada, o Neymar nunca esteve envolvido com aquele projeto. Aquele conteúdo. Com aquele conteúdo. Uhum. Essa é uma questão. Mas, e aí eu queria... você falou da questão qual é a ferramenta mais eficaz para enganar, para ensinar mentira. Eu tô achando que não tem como pegar, mesmo as mais poderosas, acho que mesmo as mais poderosas não conseguirão detectar se aquela imagem, aquele vídeo é IA ou não. É a minha opinião, assim. Você acha que deixa um rastro? Consegue deixar um rastro? Eu acho que é como um jogo de xadrez. Se você tem 2 computadores jogando um contra o outro, a tendência é quem tem a tarefa mais simples, que é ter um resultado melhor, ter um resultado mais fácil. Certo. Então, detectar se é IA ou não, um computador vai fazer muito bem. O ser humano, daqui a pouco, não consegue, mas nem a porrada. Isso. Nem a com porrada. Certeza, com certeza. Nem a porrada. Uhum. Nem a porrada. Mas mesmo isso, a impressão que eu tenho, quando todo mundo puder olhar e dizer, não, mas isso aí é feito por deepfake, isso virar um lugar comum,
O relevante vai ser menos o uso da IA para falsear e mais o uso da algoritmização, hipertarget, a câmera analítica, como a gente estava discutindo antes, para fazer um conteúdo sensível. O que é aquele conteúdo sensível? É você chegar na pessoa falando aquilo que ela já queria ouvir. Mesmo que aquilo não seja verdadeiro, e aí a gente tem toda essa discussão sobre pós-verdade, sobre como eu sinto que é assim, logo isso deve ser assim. Quem o clássico para mim hoje em dia, para não discutir política no detalhe, a geração de 30, 40 anos de idade acha a geração de 20 ou antes de idade, em termos de sexualidade, muito conservadora. A geração de 60, 70 anos de idade acha a geração de 20 anos de idade mais radicalmente progressista, avançado, libertinagem, o que fosse para a geração de 20 anos de idade. E essa diferença perspectiva, ela é muito explorável do ponto de vista sensível. Você consegue chegar para um público mais velho e dizer pânico moral, e fazer um pânico moral muito simples, a facilidade que você tem de identificar esses grupos e aí, portanto, fazer o target correto, e aí sempre gera uma informação sensível de que aquilo que as pessoas querem que seja verdade. Teve uma orgia na faculdade, teve uma mamadeira de piroca. Você acertar, isso é muito mais perigoso em si do que você ter uma ferramenta que faça aquela imagem parecer verdade. Até porque daqui a pouquinho essas ferramentas vão ser tão disseminadas que vai todo mundo dizer, mas isso é mentira. A gente já está vendo isso. Você vê algo acontecendo diretamente e as pessoas dizendo, isso é mentira. Isso é mentira. Isso vai ser um jornal, estava ao vivo, não sei o quê, não tem como fazer IA nesse tempo. Mentira. É incrível, incrível. Então, a gente está com o nosso tempo mais para o final, mas eu queria te perguntar outra coisa, assim, sobre dados, né? Que você analisa também bastante a questão da geração de dados, que é muito dado gerado. Como isso pode ser usado para o bem e como isso pode ser usado para o mal? E tem regulação sobre isso? Como funciona? Tá bom. Eu vou fazer... A gente nunca teve tanta geração, né? Nunca. E não chega perto de geração do que é de dados que a gente vive hoje. Bom, o tema do meu livro, que está em redação, será sobre isso, será sobre essa ideia de dados é o novo petróleo. Ou seja, da construção do dado como uma riqueza própria. Enquanto informação, antes desse século, sempre foi valioso, sempre tratou a informação como algo valioso, a transformação de dados em si numa commodity, algo que você comercializa, que você vende, troca, que você minera ali e vende acolá, ou seja, extrai de dentro da terra como um petróleo, refina e depois coloca no mercado, isso é muito recente. E aí vale entender o que é um dado. Dado é qualquer informação que você consiga escrever de forma matemática. Então, se eu tomo uma cerveja com você, isso é uma informação. Se os nossos celulares a posição do nosso celular se encontrar no mesmo bar e o nosso cartão de crédito comprar uma cerveja, isso é um dado, porque aí virou um número e aí esse número pode ser processado por uma inteligência artificial. Então, isso que é um dado, e essa é a capacidade do dado de ser digerível, ser tratável. E valer. E valer. Lembrando que ele, ao mesmo tempo, ele tem um fenômeno explosivo, que ele vale cada vez mais quanto mais dados eu tenho, mas ele é muito sensível ao tempo. Ele tem uma perecibilidade muito grande. Saber que eu quero tomar uma cerveja é muito importante, porque a partir do momento que eu informo para minha rede social que eu quero tomar uma cerveja, todos os anunciantes de bar e de cerveja vão tentar comprar essa informação para ganhar a minha compra. Então, vale muito. Saber que eu bebi uma cerveja ontem vale muito menos dinheiro, porque no máximo a Engov está interessado em me vender uma pílulazinha. Então, tem muito menos utilidade. Ele é muito perecível também. Dito tudo isso, o que um dado permite que uma informação não datificada não permite? Um dado permite você, a partir de um conjunto grande de dados, prever comportamentos futuros. Eu que uso a palavra comportamento já indicando uma questão humana, apesar de ser comportamento de qualquer coisa. Se você tiver dados meteorológicos, você vai entender o comportamento da chuva muito melhor. O problema
é que dados têm um custo de aquisição, tem um custo de mineração. Esse custo de mineração está ligado a trabalho, ou trabalho morto, ou seja, ou você monta uma máquina para pegar dados meteorológicos, ou alguém está imputando esses dados o tempo todo em algum lugar. E quem imputa bem esses dados em algum lugar são seres humanos. É a gente nas nossas redes sociais, é a gente nos nossos aplicativos de compra, é a gente utilizando o espaço virtual que a gente produz uma grande massa de dados. Ou seja, a gente produz muitos dados, esses dados são controlados por um grupo muito pequeno de empresas, e esses dados têm um condão de prever o nosso comportamento e afetar o nosso comportamento. Então, em certo sentido, essa é uma grande máquina de gestão do comportamento das pessoas. E esse é um poder político que nunca foi visto antes. A gente, ao longo da história do poder, a gente sempre teve mecanismos de dominação, mecanismos de convencimento, você teve jornalismo, você teve política, você teve discursos. Eles eram relevantes. Você nunca teve um mecanismo de microgerenciamento do comportamento de todas as pessoas de forma tão intensa quanto você tem com a datificação, com a indústria de dados. Então, e aí é uma questão que o Brasil está muito longe, na verdade a sociedade humana está muito longe, o Ocidente está muito longe de discutir isso. Alguns outros países discutem, a gente vai chamá-lo de autoritário. A gente não tem nenhuma forma de gerenciar e de olhar o que é feito com esse poder, de microgerenciar o comportamento de todos nós. Isso é feito por um grupo muito pequeno de empresas, como eu falei. Isso é feito da forma que se quer, não tem nenhuma regulamentação, nenhuma discussão sobre... E, por incrível que pareça, apesar da gente estar num momento mais tecnocético, 10 anos atrás esse é um momento muito tecnotópico, depois Cambridge Analytica, Primavera Árabe, envolvimento do Zuckerberg com a Primavera Árabe e tudo mais, vai deixando a gente cético. Apesar disso tudo, o número de escândalos é muito baixo. O número de casos que vão a mercado, que vão a público, e a gente fica escandalizado e assustado, etc., ainda é muito baixo. Sendo que esses comportamentos, às vezes, são até frugais. Assim, eu tenho uma provocação filosófica com as pessoas e digo, olha, gente, os teóricos do totalitarismo da década de 60, Hannah Arendt, Foucault e tudo mais, se a gente dissesse que hoje um empresário sabe onde 60% da população está a qualquer momento, utilizando os nossos celulares, e que esse empresário, ainda por cima, as big techs como um todo, tem uma relação muito íntima com os aparatos de inteligência dos Estados Unidos, em especial, mas dos países centrais, qualquer requisição de informação é dada, e aqui no Brasil também, né? Toda investigação policial hoje em dia, grande invenção para a investigação policial hoje em dia foi posicionamento de celular. Foi pedir para as operadoras onde a gente está no celular. Esses teóricos da década de 60... E as gravações, né? E as gravações. Quando tem gravação, a maioria nem tem gravação, mas simplesmente você sabe onde a pessoa está. Porque em casos de assassinatos muito bem feitos, quando mataram a Marielle, o cara foi sem celular. Porque sabe que aquilo ali é o que... Já entrega. Já entrega. Aquilo ali é o grande X9 de hoje em dia, é o seu celular no seu bolso. Esses teóricos nunca imaginariam que Hitler ou Stalin teriam essa capacidade. Nenhum ditador que eles chamavam de totalitários, eles imaginavam tendo a capacidade de saber onde todo mundo estava o tempo todo. Isso não era uma capacidade técnica, né? Haja Big Brother. Haja Big Brother, exatamente. A imagem de, eu sei, estou sempre sendo vigiado e tudo mais. Era um paizinho só, Inglaterra. Não, né? Não se bem que era como é que era? Dava a entender que o mundo todo estaria assim. Mas mesmo a capacidade de controle não chegava e a gente aceitou. Mas engraçado é isso, né? Tipo, isso chegou, isso participou, a gente acha bom. A gente não quer ser recomendado o conteúdo que a gente não quer, então a gente gosta um pouco da algoritmização, sim. Se o algoritmo sabe que eu não gosto do programa tal, eu não quero que o programa tal seja me entregue, então ele utilizar meus dados para entregar anúncios que são mais afim a mim, me interessa. Tanto que ninguém. Apenas quem é hacker ativista e por aí vai, usa o browser o tempo todo em guia anônima, ou então usa browsers seguros que não permitem e tudo mais, porque a gente acha mais confortável estar num mundo onde querem apenas nos entregar o que a gente quer comprar.
Só que é uma perda significativa de poder político aí. Como eu disse, isso é um mecanismo de controle de comportamento, de saber como a pessoa vai se comportar. E por isso que isso impacta tanto a política eleitoral. Porque saber como a pessoa vai votar é, de novo, no dia seguinte a votação não vale nada, mas no dia anterior é muito, muito precioso. Muito legal. Ó, o nosso tempo estourou, mas ó, muito importante esse assunto. Obrigado, Caio, pela sua participação. Foi um prazer, Eu recebi Beto. o Caio Almendra aqui, que deu uma aula de inteligência artificial, eleições, transparência, limites éticos. Vamos todo mundo tomar cuidado, porque esse ano é o primeiro ano de eleições onde a inteligência artificial está aí disseminada. E na semana que vem a gente volta. Até lá.